E aí, gente, tudo bem? Estamos juntos para mais um café. Esse meu aqui, inclusive, sempre muito bom. O tema de hoje fala sobre família. E eu estou sensível ao fato de que algumas pessoas podem gostar porque têm experiências boas dentro de casa. Outras pessoas olham e dizem, não, isso aqui eu não tenho nada para ver. Talvez porque a história da sua família não seja lá digna de ser contada. Talvez porque os pais já não estão juntos há muito tempo, acontece muito intriga entre irmãos, a divisão de bens, isso é uma coisa horrorosa, a partilha de bens quando o patriarca ou a matriarca morrem. Enfim, existem problemas de família mundo afora. Família é um grupo que se relaciona e, sendo assim, é um grupo potencialmente problemático. Mas eu quero te colocar uma perspectiva nova sobre família hoje, lendo para você a respeito, na verdade eu não vou ler, eu vou mencionar aqui a respeito da família de Jesus. Veja só, Deus vai enviar ao mundo o seu Filho. Ele vai nascer num contexto bastante concreto, na Palestina, século I. Ele vai vir de dentro de um núcleo familiar. Você sabe que José e Maria foram escolhidos para serem ali os pais de Jesus. Eles têm um ramo profissional que é a carpintaria. Então, assim, Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele não nasce alheio às nossas limitações humanas, dentre elas o nosso ambiente familiar. Ele, durante um tempo, se submeteu à autoridade de seus pais terrenos. Então, veja só, nada mais esperado que Deus escolhesse, né, lá do alto, a gente imagina assim essa cena bem assim cinematográfica, Deus escolhendo dentre as famílias da terra alguma que fosse digna do nascimento do Messias. Pois não teria cena mais equivocada do que essa. Porque quando a gente olha aqui no Evangelho de Mateus, a gente vai ver a genealogia, que é o quê? É o relato dos pais que geraram seus filhos, que foram gerando mais filhos até chegar em Jesus Cristo. E você vai ver que nessa ordem genealógica, nós temos nomes de pessoas que não foram lá muito dignas. Deixa eu mencionar apenas algumas para vocês. No capítulo 5 do verso 1, nos fala de uma mulher chamada Raabe, mãe de Boaz. Boaz está lá no livro de Ruth, um sujeito decente. Agora, Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. Quando é que se imaginaria que na minha linha genealógica teria uma pessoa tão indigna assim? Deus poderia pensar. Mais adiante, fala da própria Ruth, e esta mulher não era sequer judia, era da terra de Moabe, então era uma gentia. Puxa, o Messias vai nascer na família de alguém que não é de uma linhagem pura? Quer dizer que a raça não vai ser pura? Veja só, fala no verso 6 do filho de Jessé, o famoso Davi, rei de Israel. Tudo bem que Davi foi o grande rei, foi uma figura messiânica para o povo e a Bíblia nos diz que da semente de Davi viria o Messias. Agora, se você lembrar, Deus não permite que Davi construa o templo em Jerusalém. Por quê? Porque Deus diz que Davi tinha as mãos sujas. E era suja de quê? De sangue, de ofensa, de adultério, de tramas. Davi era um adúltero, Davi era um assassino, Davi era uma pessoa de carne e osso, que ainda que quisesse fazer o que era certo aos olhos do Senhor, ele metia os pés pelas mãos muitas vezes. Mais adiante nós lemos o neto de Davi, um sujeito chamado Roboão. Esse Roboão conseguiu fazer o que não se imaginava, ele conseguiu dividir o reino de Israel, fruto do seu orgulho, fruto da sua prepotência. Ele não segue os conselhos sábios dos conselheiros mais velhos do seu pai Salomão, vai seguir conselho de conselheiro jovem, mete os pés pelas mãos e rompe o reino de Israel. Então, por que eu estou lendo isso tudo para você? E teria muito mais histórias aqui para contar, nomes como o de Manassés, nomes como o de Zorobabel, Eliaquim, porque nós vamos ver que na árvore genealógica de Jesus tinha muitas pessoas indecentes, indignas, aos olhos dos judeus moralistas da época, pessoas que não eram aptas a estarem na família de Jesus. Isso é importante para nós, por incrível que pareça, eu vou te dizer por quê. Porque muitas pessoas, não é o meu caso, graças a Deus, mas eu sei que tem muita gente que assim não queria pertencer à família que pertence.
Tem muita gente que não gosta do pai que tem, ou não se orgulha da mãe que tem, ou não fala com um irmão ou com uma irmã há muito tempo. Nessa dinâmica de relacionamentos, como eu disse, esse tipo de ofensa acontece. Mas assim como Jesus veio numa família imperfeita e você pode ser parte de uma família perfeita, eu queria concluir esta mensagem de hoje te lembrando que, a despeito de qual tenha sido ou de qual seja a sua história familiar, quando você entrega o seu coração nas mãos de Jesus Cristo, mesmo a família mais destrambelhada que houver, pode ser indiferente ao fato de você se tornar uma bênção. Às vezes a gente coloca a culpa de quem somos ou dos maus hábitos que temos na família. É verdade, a gente carrega uma herança, mas quando o nosso coração é entregue nas mãos do Salvador Jesus Cristo, a despeito da minha história familiar, eu posso ser agora um instrumento de bênção para dentro da minha casa. Alguém que virá para reconciliar relacionamentos quebrados. Que você seja essa pessoa. Olha para a sua família, talvez num ambiente problemático e trabalhoso, mas olhe para eles como um espaço onde você vai entrar para ser uma bênção, para abençoá-los. Que Deus te encha com esta percepção, que Deus enche o teu coração com o poder do Espírito Santo para ser uma bênção dentro da sua família. No final das contas, a escolha é sua. Vai continuar reclamando e colocando a culpa nos seus pais, ou vai decidir hoje ser uma bênção usada por Deus no seio da sua família? Abraça esse desafio e que Deus te dê vitória. Em nome de Jesus, amém.